Fala galera, graças e paz a você, seja bem-vindo aí a mais um podcast, um programa da Convenção Distrito Federal, da Igreja Adventista da Promessa. O programa de hoje vai te encorajar a imitar a Cristo, um tema bem legal que você vai gostar, vai curtir bastante. Estamos na prévia do encontro aí de mulheres que vai ter no próximo sábado e você fique ligado que vai te encorajar a imitar a Cristo. Que Deus te abençoe. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui e é uma bênção ter você conosco. Mais um podcast, né? Todas as terças-feiras, 21 horas. E eu quero pedir a você para ir já lá no nosso Instagram, PromessistasDF. Vai lá, segue a gente aí na nossa rede social. Também se inscreve aqui no canal do YouTube. É muito importante. Muitas pessoas assistem, mas acabam não se inscrevendo, né? E compartilha aí com o pessoal, sua família, sua igreja, teu pastor, as pessoas que estão envolvidas a você, que esse programa vai te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Bom, apresentar para vocês aqui nossa convidada de hoje, é uma convidada, né? Nossa irmã Tayane. Paz, Tayane. Paz de Cristo. Paz do Senhor para você, que legal ter você aqui, né? Um público feminino representando aí. Nós saímos aí de um outubro rosa, né? Isso. Chegando aqui no mês de novembro. E uma bênção ter você com a gente aí representando o Ministério Regional de Mulheres, né? Muito bom. Amém, o prazer é todo nosso, né? Oh, a grande bênção. honra estar aqui representando o Ministério de Mulheres. Graças a Deus, muito bom. Tayane, fala um pouquinho da tua trajetória como cristã, onde foi, a partir de quando você se converteu, tem muito tempo, já nasceu nesse berço aí cristão, como é que você chegou na promessa, fala um pouquinho da tua vida pra gente conhecer. Tá ótimo. Infelizmente eu não nasci no berço cristão, né? Mas eu conheci o Evangelho aos 9 anos de idade, me batizei com 9 anos, tive um tempo até os 16, infelizmente saí da igreja, né? Certo. 4 anos depois eu tive um encontro maravilhoso com a Promessa, Que lá bênção. em Iape, Glória a Deus. no Gama. O pessoal do Gama me recepcionou muito bem, tive o primeiro contato com a Igreja da Promessa, essa igreja família. Glória a E 3 anos depois eu fixei residência lá na IAP em Santa Maria, que é uma grande Olha família, um berço maravilhoso. Glória a E Deus. desde então estou lá, né? São 12 anos ali convivendo, participando ativamente ali com o pessoal, que é uma família gigante, de coração muito grande. Que bênção, Tayane. Glória a Deus, muito bom. Como é que foi para você? Tem quanto tempo que você está no Ministério Regional? Desde que ano? O Ministério Regional nós Mulheres? recebeu convite em 2020, né? Certo. Já Nós na estamos- pandemia, né? Já, isso. É o terceiro ano, né? Vai Isso. fazer, né? Com 3 meses nós entramos na pandemia, né? Sim. Nem deu muito gostinho aí. Né? E aí entramos, infelizmente, nesse impacto aí mundial, onde a gente achou que ia dar uma freada, né? Sim, As mulheres, verdade. mas graças a Deus foi onde as mulheres se reinventaram, a gente conseguiu legal. voltar ativa. Muito bom, muito bom. Aí hoje você serve em Santa Maria, ao Senhor lá Isso. como membro na igreja local, né? Isso. Uma bênção. E você tem casada, tem filhos? Fala. Sou casada há 15 anos, graças a Deus faço 15 anos agora. Olha aí, que bênção. Tenho um filho, Lorenzo Gael, vai fazer Amém. 5 anos. Muito Uma bênção. bom. A família, graças a Deus, servindo ao Senhor, que era o meu grande sonho, né? Glória a Deus, que bênção, né? Todo mundo firme em Cristo. Amém. Tayane, fala um pouquinho pra gente, pessoal que está em casa, sobre esse desafio em meio que você acabou de assumir entre a pandemia ali, né? Pouco tempo, um pouquinho antes. E como foi difícil para vocês aí lidar com uma demanda regional para a igreja local, né? Com a ideia de capacitação, né? Treinamento.
Como é que vocês tiveram que se virar aí entre essa pandemia? Você falou de reinventar, né? Isso. Então, da tua parte como líder regional, para alcançar os ministérios locais, teve Zooms, teve Meet, reunião, e fez uso dessas ferramentas aí. Como é que foi para você aí com as mulheres aí da igreja? Bom, foi um experimento totalmente diferente, né? A gente sempre estávamos acostumados ali com o presencial, né? Estarmos juntas ali, reunidas. E quando houve esse impacto, por um tempo, a gente, infelizmente, esperávamos que fecharia muita coisa, assim, fecharia determinadamente, né? Sim. O tempo inteiro. E foi onde a gente precisou se reinventar. Graças a Deus, a gente usou essa ferramenta, né, ao nosso favor, né? Deu certo, a gente alcançou. A gente teve um braço onde a gente não alcançava, né? A gente conseguiu entrar em algumas residências, né? Tive notícia que algumas outras igrejas locais também tiveram êxito nessa experiência, né? Totalmente novo. Mas a mulherada, ela conseguiu aí se reinventar, benção, dar os seus pulos, né? As mulheres sempre sobressaem, né? Sempre. Muito legal. Mas entre essas ferramentas, houve dificuldade, né? Porque a tecnologia, às vezes internet, celular, às vezes o público feminino tem... às vezes tem irmãs que não gostam muito do celular, de notebook, não é tão tecnológico assim, né? Então acaba que você é desafiador para alcançar, né? Em meio a essa reclusão das pessoas entre a pandemia, houve essa dificuldade aí com a tecnologia? Sim, totalmente. Primeiro que a gente não conhecia as ferramentas, né? A gente teve né? Primeiro acesso às ferramentas. Câmera ligada, algo, não sabia onde Tivemos que compreender como manusear essas ferramentas, né? Segundo, estávamos em casa com todo mundo em casa. Isso, né? Então, verdade. a mulher, no meu caso, uma criança, né? Sempre está ali atrás da mãe. Então, pegar um momento para estar ali sozinha, tentando fazer um PG, como nós fizemos lá em Santa Maria, foi um desafio ainda maior. Né? Imagino. Mas foi gostoso porque nós pudemos alcançar pessoas, testemunhos, ajudar, principalmente emocionalmente, psicologicamente, algumas mulheres que estavam enfrentando por aquele momento, né, que a gente estava passando, enfrentou bastante problemas emocionais. Então a gente pôde dar esse suporte, graças a Deus. Que bênção. Tânia, aproveitando essa fala tua, como é que você tem encarado? De repente, chegam pessoas para te procurar, assim, entre o Ministério Feminino, as mulheres da tua própria igreja e tal, pedindo alguma dica, alguma ideia entre os bastidores ali de algum encontro, fazendo contato com você semanal, e também até nessa área, nessa demanda emocional, porque tem, assim, intensificado, né, bastante, vou dizer assim, um pesar emocional, né, depois dessa pandemia entre muitas mulheres, irmãs, esposas, as demandas mudaram, né? Muita coisa mudou, de fato, o cenário, né? Acrescentou mais, né? Então, chega até você aí essas demandas, assim, Tayane, me ajuda aqui, eu tô com isso aqui, eu não sei o que fazer. De certa forma, até uma maneira de pastorear mulheres, né? Porque essa visão de líder, até na igreja local, né? Eu falo mais assim, por mais que tenha essa demanda de capacitação e treinamento, mas sempre tem alguém pedindo ali uma dica, alguma coisa. Isso acontece com você? Sim. Eu vou dizer que raramente, tá? Porque graças a Deus, na nossa regional, nós temos mulheres que conseguem trabalhar tranquilamente, né? Nós temos mulheres aí que com bastante conteúdo, né? Mulheres que se preparam, mas existem sim algumas que procuram algum tipo de material para levar para esses PGs. A gente tem se reportado muito ao Ministério Geral, né, das mulheres, que têm dado um suporte maravilhoso, com conteúdo, com material, tem disponibilizado isso para a gente, né? Mas eu acredito que o que mais vem à procura é a questão do suporte emocional. Entendi. Isso teve bastante procura, a crescente foi bem grande. Imagino, sim. De fato, deu uma mexida, né, Tayane? Sim. As pessoas não tem como, né? Sim. A gente que lidera, o que está de frente, acaba sendo ali um suporte, né? Ou uma mãe na fé ali, em oração, uma ou na psicóloga orientação, na fé. né? Tipo isso aí, né?
Muito bom, maravilha. Tayane, você hoje serve na igreja de Santa Maria, né? Isso. É lá em Santa Maria. Há 12 anos. Como é que tá lá o Ministério das Mulheres lá local? Lá, as irmãs estão liderando, né? Você dá ajuda, dá suporte, como é que tá funcionando hoje? Isso, eu dou um suporte, mas nós estamos representadas lá pela irmã Eliane, né, que foi uma grande descoberta. A irmã Glória Eliane, a ela Deus. estava um pouquinho paradinha, quietinha, né, mas ela veio de um outro local, ela veio do Rio de Janeiro para cá. Lá ela já tinha uma grande bagagem, ela era ativa muito lá, né, e aí em Santa Maria ela estava um pouco paradinha, né, e a gente descobriu, a gente jogou um pouco de trabalho aí para ela, glória e a ela Deus. se encontrou. Né? Ela Muito bom. tem tentado animar as mulheres, levantar as mulheres, né? Então, assim, com esse trabalho também de incentivo a encabeçar a questão dos Entendi. PGs, do discipulado, a gente está conseguindo trazer aquelas mulheres que bênção. se encontrou um pouquinho parada, né? Na igreja. Entendi. Mas a igreja, ela está caminhando. Muito bom, encontrar o seu lugar, né? O que pode ser útil, o que gera ali satisfação pessoal entre o ministério, o dom, né? Que tá tendo, o talento que Isso. Deus já entregou, né? Ontem mesmo Muito nós bom. tivemos um evento muito bom, né? Fala Teve um um pouquinho. grupo em que a gente conseguiu dividir tarefas e todas elas tiveram a sua participação ativa. Que legal, Né? Que é o que glória a um Deus. pouco difícil no ministério, você vê, sempre tem uma Sim. outra que fica mais quieta, né? Tal. Mas ontem a gente viu todas as mulheres bem ativas, cada um no seu, Que bênção. no seu serviço foi feito com êxito. Glória a Deus, que bênção, viu? Muito bom ver esse trabalho. Gente, inclusive você pode visitar a página lá, a rede social de Santa Maria, né? Promessista DF, o local onde a Tayane serve ao Senhor lá, na igreja local. Vai lá, visita, curte lá, acompanha a rede social de Santa Maria, que é uma bênção aí para a sua vida, tá bom? Ficar ligado na atividade local da igreja. Mas aproveitando aqui, Tayane, eu vejo na Bíblia o ministério das mulheres muito atuante em Jesus ali, por exemplo, o próprio Lucas, a gente vai ver ali no capítulo 8, e alguns outros textos, assim, tanto a ênfase no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento. A gente vê uma atuação muito forte das mulheres, né? Há quem diga que não é perceptível, mas se você olhar, porque parece que a gente está focado em grandes personagens, né? Assim, que parece que tem alguns que têm uma ênfase maior devido ao que é muito pregado e tal, mas você vê na Bíblia nome de mulheres, né? Até na Esté, né? Você vê Ruth, você vê ali uma ênfase também muito grande. Basta a gente ter um foco, né? Nas mulheres ali no texto. Então eu fico admirado com o ministério das mulheres ali com Cristo ajudando, doando seus bens, sua própria vida, sustentando o ministério de Cristo ali dos apóstolos que a gente encontra na Bíblia, né? A atuação, um fato também importante na oração, por exemplo, a gente vê ali em Atos, né? No cenáculo, as mulheres junto com os apóstolos, inclusive até a própria mãe de Cristo, a gente vê ali uma performance das mulheres juntos, né? Sim. Até na descida do Espírito Santo elas estavam lá reunidas juntamente com os apóstolos, e parece que a ênfase vai todo nos apóstolos, né? E as mulheres parece que a gente mal cita ali, com essa percepção. Então, assim, o que você vê dentro da Bíblia, dentro do que eu estou te falando, que eu vejo, que eu acho muito legal esse ministério atuante, sobre essa importância do ministério de mulheres para uma igreja, para a missão da igreja local? A atuação das mulheres, apesar dela não ter a sua ênfase, né, o destaque tão grande assim na Bíblia, mas a gente vê o tempo inteiro a atuação daquelas mulheres, muitas vezes nos bastidores. Sim. Né? Mas a gente vê que sempre tem a presença da mulher. Verdade. Ali nos trabalhos, né? Verdade. Eu gosto muito de algumas histórias, quando a gente vê Esté, olha a grande atuação, né? Uma bênção, Como né? Esté foi História usada fantástica. para mudar toda aquela história, né? Ela foi um instrumento usado por Deus para mudar toda aquela história, Glória a Deus. né? E ela se dispôs. A gente vê mulheres que se disponibilizaram. Né? A gente vê quando Jesus quando ele encontra a samaritana naquele poço, né? Que ele vai lá, vai de encontro com ela, ele muda a história de vida dela, mas não para ali. Verdade. Ela, no mesmo momento, ela vê a necessidade de ir e proclamar o evangelho. Verdade. Ela vai, ela sai, ela esquece, ela deixa tudo para trás e se dispõe a falar do amor de Cristo. Glória a né? A Deus, gente né? vê que as mulheres, desde aquele tempo,
Quando a mulher ela se encontra com Cristo, quando ela vê o que Cristo muda na sua vida, ela sente a grande necessidade de ir, de sair, né? Amém. E hoje a gente vê nas igrejas que não é diferente. Né? As mulheres, ela tem essa força de vontade, essa garra, ela tem um amor pelo ministério. Né? A gente vê lá, eu acompanho muito, né, local em Santa Maria, a gente vê o amor que as mulheres têm, né, por estar ali na casa do Senhor, de fazer algo pela causa do Senhor. Amém. E a gente vê isso que é desde os primórdios, né? As mulheres, elas gostam, elas têm um amor, elas vestem a camisa, né? Amém. E vai proclamar, ela sai, ela se dispõe. Então, é de suma importância. O Ministério de Mulheres, o Ministério Feminino, ele tem um braço muito importante na igreja. Né? Bênção, E é né? isso que a gente vem trazendo para as mulheres, que o Ministério de Mulheres ele vai muito além de chás. Às vezes as pessoas verdade. imaginam que o Ministério de Mulheres se resume a chás. Isso A encontro de mulheres falando de relacionamento, Sim. falando dos filhos, falando da sua vida, e o Ministério de Mulheres é além disso. Muito bom. Me chama a atenção na ressurreição de Cristo, né? Um texto que eu acho fantástico. Quando Jesus aparece, a primeira pessoa que ele aparece ali é a mulher, né? E vai lá e contra os outros, né? Os demais, avisa que eu tô chegando aí. E depois Cristo aparece, né? Mas é incrível a grande dádiva, a grande bênção que Deus deu o privilégio de aparecer ali, primeiramente, uma mulher. E no contexto ali de Cristo, no contexto judaico, né? A mulher ela não tinha essa voz. Inclusive, uma das características que se alguém quisesse meio que uma forma de vender um evangelho, sabotar o evangelho, jamais colocaria uma mulher nesse tempo de Cristo, né? E colocaria um homem para propagar isso. Mas não, foi tão real que de fato ali o evangelho deixa tão claro. João, por exemplo, falando dessa propagação que a mulher contemplou ali a Cristo e Cristo deu uma missão, olha, vai lá e contra os outros, né? Mas eu preciso ir ao Pai, né? Mas conta lá essa grande revelação que eu estou vivo, né? Ressuscitei, em outras palavras. Então isso aí é sem igual, ou seja, o valor que o próprio Cristo dá à mulher, né? E associa a igreja como noiva, né, como se tratando ali da relação, do quanto Deus ama a igreja, né, isso é uma bênção, né, sem igual, né. Cristo ele vem para a mudança de mente, né? Glória a Deus. Ele vem desmistificar essa questão de gênero, né? Verdade. Ele vem valorizar a todo ser humano, né? Sim. E a gente, naquele tempo, havia uma grande desvalorização, né, do feminino, né? Verdade. E ele veio mostrar que a mulher ela também podia fazer, que ela também poderia ser usada como instrumento, né? E quando ele vai de encontro com ela e dá essa missão, ele deixou como modelo para nós, que nós podemos fazer, que nós temos uma missão também e Glória a precisa Deus. ser cumprida. O Ministério de Mulheres ela está encabeçado, né, está dentro da igreja, colocado dentro da igreja, é um ministério, né, deixou de ser Sim. departamento, aquela visão de departamento, Verdade. para a gente sentir que é um ministério, né, que a gente precisa levar, precisa ser cuidado, precisa ser levado a sério. Muito bom. Tem um outro texto, Tayane, falando sobre essa importância do Ministério de Mulheres, me fez lembrar aqui você falando, tá lá em João 11, quando sobre a ressurreição de Lázaro, né, Marta e Maria ali e tal, e a gente percebe enquanto uma estava cuidando dos seus afazeres, né, ali a gente vê essa performance ali, aliás até no texto anterior, e a gente vê ali uma aos pés, né, a outra irmã aos pés de Cristo, e esse estar aos pés de Cristo, no contexto rabínico, né, igual a fala de Paulo quando ele diz, estava aos pés do Gamaliel, que era o mestre dele, então esse estar aos pés quer dizer o significado do discipulado, uma pessoa que se rende ao outro entendendo o valor do mestre, o valor do rabi, que no caso ali era Cristo, ou seja, há quem pense que não tem discípulas, né? A ênfase está nos discípulos, né? Isso. Mas a gente percebe ali, e Jesus dá uma grande correção na outra irmã de Lázaro, né? Sobre essas prioridades, né? E Jesus ali enfatizando a necessidade de que a outra estava fazendo, a outra mulher estava fazendo, no sentido de o quanto aquilo tinha relevância para o reino de Deus. O que ela estava fazendo era muito mais importante do que as demais tarefas. Então, a gente vê na Bíblia, de fato, discípulas, né? E não Sim. somente discípulos, né? Ou seja, seguidores no geral, né? O quanto Deus aprecia o valor, né? Se ele não se importasse, ele não estaria ensinando uma mulher que estava aos seus pés a aprender da palavra, na ideia de estar num local mais inclinado, né? E aprendendo ali com Cristo sobre o seu ensino.
Então, super relevante. Não tem como tirar as mulheres do contexto da igreja, do envolvimento, do engajamento, da cara que dá a igreja, né? Sim. Do lado feminino, né? Você vê aí essa blusa, a temática aqui da tela, dá uma vida, né? No sentido assim, parece que tem uma característica que a gente não encontra muito no homem, né? São só detalhes, né? São detalhes assim que vêm do característico feminino, né? Dá um pouco mais de cor, um pouco mais de vida. Muito bom. Mas nós trabalhamos o essencial, né? O que é primordial, que é levar o evangelho, é tratar cada irmã, tratar a unidade, tratar a comunhão, né? É realmente o corpo de Cristo. A gente tem que se preocupar com o corpo. Glória e é isso que o Ministério de Mulheres ela vem encabeçando hoje, né? Infelizmente, antes, no meu tempo, até desde quando eu conheci o Evangelho, a gente via que a mulher ela se preocupava somente com o social. Sim, é muito importante, também, né? Mas a gente achava que o Ministério de Mulheres era somente para cuidar do social, da parte social da igreja, verdade, né? sim. E hoje a gente vê que a mulher ela tem seus pontos também para o evangelismo, também para o discipulado, né? Pegar a mulher pela mão, levar junto também, né? A pregação. Você vê nos púlpitos a mulherada aí tá pregando pra caramba, vejo umas fotos, isso, tal, e você vê que elas têm se preparado, elas têm buscado conhecimento justamente para levar isso a outros, legal, né? Infelizmente, antigamente, a gente achava assim que não, vou levar para a igreja, lá o pastor, o pregador vai ter que fazer a obra dele, né? Só que a gente viu que através da nossa vida, né? Nossa vida já é uma pregação do evangelho. Exatamente, então a gente precisa trabalhar, a gente vem buscando muito conhecimento dentro da palavra do Senhor para poder alcançar outras mulheres. Que bênção, viu? Muito bom. Tayane, sobre conteúdo, o que é que a igreja pode oferecer aos ministérios locais, ou como uma dica aqui, até de repente alguém que está nos assistindo, que conteúdo a gente tem, né? Que revista a gente tem, que material que é disponível pela nossa editora Promessa. Inclusive, eu já deixo um recado aqui para a galera. Gente, a editora da igreja, uma bênção de Deus para você que é discípulo, para você que é discípula de Cristo. Você precisa acessar o material da editora Promessa, adquirir lá, tem a loja virtual, uma bênção. De repente procura teu pastor, de repente procura aí a líder ministerial que você tá ligado aí, se for mulheres, se for outro público, mas o material tá muito top. Nós temos bastante conteúdo que é relevante para o tempo que a gente está vivendo, tá bom? Mas fala um pouquinho dá umas dicas pra gente aí, o que é que a mulherada pode ter de material. Fiquei sabendo de uma Clarinha aí que a mulherada gosta da revista, hein? Pastor Paulo, o nosso Clarinha, editora Promessa, ela tem um trabalho fantástico. Ele traz em cada edição produtos, traz informações atuais. Né? Os temas bem atuais. No tempo da pandemia mesmo surgiu aquele Clarim, como a gente estava enfrentando a crise, como enfrentar, trouxe testemunho de pessoas, né, que enfrentaram problemas de saúde, crises emocionais, né? Nós tivemos também outras edições, cada edição com uma particularidade, mas que impactava vidas. Verdade. Né? Eu gosto muito de utilizar o Clarim para presentear. Que benção, para levar o evangelho. É uma forma de levar o evangelho. Verdade. Né? Se a pessoa bem pensar, não deixa de adquirir o seu Clarim. Uma forma até de evangelizar mesmo. Eu lembro que, às vezes, assim, folhetos, né? O pessoal, às vezes, pega e joga fora, mas uma revista, um livro, não joga fora. Até porque os assuntos são atuais, né? A gente tem uma nova edição que vem tratar cactos de estimação. Olha aí. Né? Então, assim. Tema curioso. É curioso. A gente trouxe outro falando sobre relacionamento, sobre ciúmes, né? Veio falando também sobre violência doméstica. São assuntos importantes que podem ajudar, né, conscientizar não só o feminino, tá? Sim. A revista ela é muito importante também, alcança outros públicos. Então, assim, quer presentear alguém com uma boa literatura, com algo gostoso, com muito conhecimento da palavra do Senhor, oferta um Clarim. Presenteia com um Clarim. Né? E um valor até simbólico, né? Um valor pequeno para um conteúdo gigantesco, né? Nós temos também um livro muito bom, que também é da nossa editora Promessa, o Discipulado entre Mulheres. Uau, isso aí que é da psicóloga, né? Sim, da Paula isso, Coate, né? Paula Coate. Nós trabalhamos ele no PG lá em Santa Maria. É um livro maravilhoso que vem ensinar a mulher como ser mãe,
qual é o papel da mulher como mãe, como filha, como esposa, como serva do Senhor. Minha esposa amou esse livro, ela já leu, muito bom. Muito bom, riquíssimo. Então, assim, quer trabalhar um PG rico de assunto? Compra o Discipulado entre Mulheres. Eu acho assim que vai ter assuntos assim para discutir no PG, assuntos para você abordar, para conscientizar qual o papel da mulher como esposa, como sogra, como nora. Então, assim, aborda o papel da mulher em todas as áreas. Muito bom. Eu acho legal essa forma da divulgação da literatura, da revista, porque há quem pense que a igreja ela não se posiciona, né, sobre os temas ou está calada sobre algumas questões. Por exemplo, eu já vi em alguma revista, entre alguma matéria, por exemplo, falando sobre sexualidade, né, a questão da mulher, como você falou também do abuso, da violência e tal. Então, isso são temas que é bom saber que a igreja se pronuncia sobre isso. Que a igreja está pontuando sobre isso, né? Porque acaba que a gente vai lidar com algum conteúdo, pesquisar alguma coisa, às vezes que a gente não sabe ali aquela fonte, né? E saber que está vindo da igreja um conteúdo, algo confiável, né? Algo próprio, então a gente sabe que vale a pena, sim, dar um belo presente, uma bela capacitação sobre algum assunto atual, como você comentou, e isso abençoa muitos ministérios locais, né? E é um grande investimento, pastor Paulo. É um grande investimento, como o senhor mesmo já mencionou, um valor simbólico, né? A gente tem visto que muitas vezes a pessoa deixa de adquirir achando que é somente uma revista, mas o que tem ali tem um grande poder de alcance na vida da pessoa. Às vezes, para mim é um assunto, somente mais um assunto, mas às vezes alcança justamente no ponto que a pessoa precisa. Então, novamente eu reforço. Eu acredito que se você pegar o Clarim, a nossa literatura, o que a igreja tem disponibilizado, né, como ferramenta, a pessoa vai ajudar a pessoa no alcance daquela alma. Glória a Deus, muito bom. Tayane, uma pergunta para te fazer. O que você até de certa forma comentou um pouco, mas só para a gente detalhar um pouquinho, o que é que tem sido forte nos ministérios locais que você tem percebido, ou que você tem acompanhado entre os líderes, as líderes locais? Você falou discipulado, PG, tem mais. Eu vi já alguns movimentos de orações que estão acontecendo nas igrejas, as irmãs que estão liderando, né? Alguns lugares chamam jardim de oração ainda, outros, enfim, mas tem uma semana de oração. Por exemplo, inclusive no meu campo, né? Das igrejas, quem assume a semana de oração no meu campo é toda a primeira semana de todo mês, toda a primeira semana, cada mês. São as mulheres. Ela levanta lá, sendo que não ora, não é só as mulheres, mas quem está à frente da semana de oração são elas. E é legal, eu falo isso com prova, porque testificando, porque elas trabalham ali, ela não está centralizada só nelas. Por exemplo, ali às vezes está trazendo ali uma pequena reflexão antes da gente orar. Um jovem está trazendo ali algum irmão, tem um recém-chegado que está pegando ali a questão da palavra. Então as mulheres, ela tem liderado, tem assumido um perfil assim que a gente vê um grande exercício, uma grande atuação. Então o que é que mais tem pegado na convenção sobre essas atividades que a gente tem visto, que de repente tem alguma que a gente nem sabe, você sabe, passa pra gente um pouquinho aí, tá mais forte aí. Na verdade, esse trabalho de oração sempre foi da mulher, né? A mulher, ela sempre encabeçou esse trabalho, sempre com jardim de oração. Você vê que as mulheres, elas são mais atuantes, né? Em buscar a igreja, buscar a família para esse momento de oração. Né? A mulher, ela sempre foi voltada para esse clamor, para esse joelho no chão, família de pé. Glória né? a Deus, isso mesmo. Eu cresci vendo muitas mulheres fazendo isso, eu vi muita coisa na igreja acontecendo através de orações, né? De semanas de oração, e a mulher, ela gosta de estar à frente disso. Né? Eu vejo muito isso, né? Em alguns campos, algumas mulheres têm me trazido algumas informações, alguns resultados, né? De fazer ali o caderninho. Botar os nomes, isso, né? Lá na igreja do Gama, na IAP Gama, Rosenista, ela gosta muito, né? Glória a então Deus. ela já me falou que ela tem um caderno de oração, que tem as mães de oração, você adota, né? Um jovem para orar, né, por ele. Então, isso é você sentir a dor do outro, isso é unidade, é você comprar, né, o problema do outro, é você sentir a dor do outro e querer ajudar através da oração e ter fé e convicção que é através da oração que a gente consegue todas as coisas, né? Então, a mulher, ela sabe da importância da oração, né? E eu acho que esse é o ponto forte
do Ministério de Mulheres em todas as locais. Glória Né? a A Deus. questão da oração, da semana de oração. As mulheres, eu vejo que elas vêm buscando muito PG, muito mais do que antes. Nunca se ouviu falar tanto de PG como hoje. Amém. Né? Apesar do que o PG, a igreja vem trazendo isso há muito tempo. Sim. Né? Mas hoje se fala mais, as mulheres têm se posicionado como liderança, à frente, né? Se dispondo. Então, assim, a mulherada, ela gosta. Né, o que ela gosta, e graças a Deus a gente não tem essa dificuldade, né? A gente benção, dá o né? serviço, elas vão lá e fazem. Glória a Deus. Então, o discipulado está presente, os grupos de discipulado, o PG também presente, a oração também está presente, né? Isso. O estudo bíblico tá tendo uma ênfase também. Você sabe de irmãs que estão passando estudo bíblico? Então, Tem acontecido na igreja? de estudo bíblico não me vem muito, Aham. né? Essa procura da questão do estudo bíblico ou relatos, né? Entendi. Mas é o que a gente vai trazer no nosso evento Olha aí, regional. glória a Deus. Vamos Né? A gente falar vai daqui a trazer que pouquinho sobre isso isso. Que também é bênção. primordial, isso Sim. também é trabalho para a mulher. Glória a Deus. Né? Que a gente Que também bênção. precisa ir por essa trilha também. Muito bom, bênção de Deus, saber que a igreja está se movimentando. De fato, eu, no olhar do tempo que eu estou aqui, mesmo entre essa pandemia que houve, mas as mulheres realmente, como você falou um pouco tempo atrás, a atuação dela veio muito forte. Depois disso, a mulherada se moveu assim, se entregou e a gente vê uma participação muito boa. Às vezes eu nem consigo participar do dia de oração que tem no salão, no templo e tal, e a gente vê as mulheres mandando ver e orando pelos pastores, né? Assim, nessa coluna na igreja. Eu lembro de uma frase do pastor Pedro que ele disse, às vezes uma semana de oração resolve o problema do mês inteiro, né? Isso. Às vezes essa semana de oração, esses dias de orações, o quanto tem ajudado o ministério do pastor, tem ajudado a igreja local, né? Tem sustentado. Às vezes, é uma questão minha, mas às vezes eu tenho uma leve sensação que parece que as mulheres oram mais do que os homens. Mas eu lembro muito da minha fase dos meus pais, né? A minha mãe sempre foi uma mulher muito de oração. Amém. E eu vi muito na minha mãe uma coisa que eu chamo que eu não vejo muito nos homens, assim, na questão, poucos homens falarem isso, nunca vi, mas nas mulheres é notável, assim, elas falam e a gente percebe o fervor na oração. Na minha mãe tem nos joelhos tem umas roxinhas ali no joelho, umas bolinhas roxinhas ali, de muito orar, muitos anos, muito tempo e sempre da mesma forma, né? E é notável que aquilo ali é marca de oração, né? Na própria Sim. vida, é igual Paulo quando fala, eu trago comigo as marcas de Cristo ali. São uma marca de uma pessoa que tem uma intimidade com Deus. Isso aí é sem igual. Relacionamento, né? Exatamente, uma intimidade incrível. A minha mãe costumava me dizer, eu adolescente, né, tinha algumas questões e eu falava para ela falava, filha, ora, mãe, isso não é problema de oração, não é problema para oração, Aham. nem tudo é oração. E ela falava, filha, tudo é oração. Tudo pode através Glória da a Deus. oração. Que bênção, né? E a gente, olha a visão. quando a gente está no lugar, né? Quando a Sim. gente se torna mãe, a gente vê que tudo é oração. Né? A gente vai amadurecendo a nossa fé e a gente vê que tudo se resolve na oração. Glória a Deus. Tudo você leva ali aos pés do Senhor, né? Tudo você coloca ali diante do Senhor. Através da oração, a oração faz milagres. A oração tem poder. A gente tem falado muito disso para as mulheres, né? Buscar o seu relacionamento com Deus, ter uma Glória a intimidade. Você consegue contar algum tipo de experiência que você teve de intimidade com Deus? A mulher precisa buscar. Verdade. Né? Já existiu momentos assim de você orar ao Senhor e você já levantar e já ter escutado a resposta do Senhor. Verdade, sim. Isso é experiência com o Senhor. E cada mulher, ela tem que buscar. Né? Hoje a gente está falando aqui do Ministério de Mulheres, então a gente vai falar isso para a mulher, né? A mulher, ela precisa buscar esse relacionamento com Deus, né? Ela precisa ter essa experiência com o Senhor, né? E a mulher, ela tem na mulher, parece que você vê a visão do fervor, do clamor, da oração, né? A mulher, ela já tem esse lado mais da oração, não que o homem não ore, sim, mas você vê muitas pessoas quando vão relatar alguma coisa de adolescente, vai falar que lembra da sua mãe orando, né, de sua joelho avó, ali, né?
uma Bíblia ali, uma foto dentro da Bíblia que orava pelo neto. Sempre tem histórias assim no meio dos A testemunhos, mulher é mais né? coração, né? Então a mulher ela sempre clama bênção. pela família, pelos filhos. Então assim, a grande importância para a mulher é manter oração no chão, para sua Glória a família Deus. estar em constante caminhada com Cristo, Amém. né? A família está de pé, mulher de joelho. Glória a Deus, gente, que as dicas aí incríveis, né? Você fica atento aí, tudo que a gente está falando, abençoar a tua vida, teu ministério, vale a pena. O Ministério das Mulheres tem se levantado aí com uma grande voz, né, aos céus, em favor da igreja, em favor da sua vida. Nossa vida é muito bom poder contemplar tudo isso, com a graça de Deus. Tayane, a gente queria falar um pouquinho sobre o próximo encontro que vai ter, Oba. né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. Primeiro, eu queria relembrar o pessoal que está em casa sobre o último encontro que teve, você nos trazer aí umas informações. A gente trouxe aqui algumas fotos, dá para a gente visualizar desse último encontro que teve. Inclusive, essa imagem aí é o tema da blusa do Ministério das tá aqui, Mulheres, ó. né? Que bênção, olha aí, ó. Pessoal pegando aí. Muito Linda. bom. Bênção de Deus. Eu falei até com o pastor Hildo do último podcast que teve, né? Que para mim foi a blusa melhor que eu já vi até agora, não desmerecendo as demais. Mas realmente veio com uma pegada bem diferente, né? Uma ideia bem diferente. Muito bom. Então, lembrando aqui um pouquinho, Tayane, esses registros aí marcam aí o último encontro que teve, né? Que foi Olha em que Samambaia, lindo. né? Um ônibus aí chegando, o pessoal chegando aí junto para o momento da tarde, né? Que tem aí as palestras, uma bênção de Deus. Foi bem forte esse encontro, né, Tayane? Foi, as mulheres estavam aguardando, né? Tinham 2 Tão anos. sonhado, né? Era sonhado, eram 2 anos que a gente teve um isolamento, né? A gente não tinha esse presencial, esse abraço. A mulher ama abraçar. Né? Gente, a mulher promessista, isso é em qualquer igreja, em qualquer lugar. Eu costumo dizer que em qualquer igreja adventista da promessa que você for, seja em Brasília, em qualquer outro lugar, você se sente em casa. Parece que você está no mesmo meio. Verdade. Né? São características da nossa igreja. Essa é Muito forte, bom. né? O abraçar. E as mulheres esperavam muito esse evento. Que né? legal, Foi né? bem aguardado. Teve aí uma palestrante, né? E a Lilian Gava, nossa Uma diretora-geral, né? A gente conseguiu, a gente orou muito para que pudesse, né? Ela pudesse estar com a gente. Eu achei bem interessante trazê-la para a gente ver que a gente consegue ter contato direto, né? Às vezes a gente acha assim, tá lá na convenção geral, a gente acha muito distante, né? Sim. Mas são um pessoal muito proativo, é um pessoal que ajuda bastante, que ora por nós, tá? Quando Glória eu falo a com Deus. ela sempre pergunta pelas irmãs aqui. Que bênção, Então, são pessoas que trabalham como a gente, mulher como a gente, né? Sim, a gente fala sim. gente como a gente, né? Gente Mulher como a verdade. mulher. Muito legal. Olha aí o público aí, né? A participação. Quase os ficou irmãos. pequeno, viu? Verdade, tem a gente, eu lembro que nessa parte tem aquela nave. mezanino, né, em cima, né, a galeria lá, e tem a gente lá em cima, eu vi. Muito bom, que legal, cara, ver essa participação, bastante pessoas, né. Olha aí você lá, o pessoal aí dando uma palavra. As fotos bem Né? naturais, né? Muito bom. Tudo que a mulher detesta, você pega de surpresa Né? na foto. Olha aí as mulheres aí. Ai, que lindas. Entre algumas igrejas, né, que registraram aí algumas fotos, né. Isso. Olha aí a participação da... Muito Olha, as bom. mulheres agitam, tá? O nosso grupo é bem agitado quando a gente fala de Se evento, comunica, né, bastante. e elas procuram, elas vão em cima mesmo, elas buscam as outras, né, para fortalecer. E esse evento ele fortaleceu bastante. Existiram alguns locais que estavam com alguma dificuldade de buscar, né? Sim. As mulheres, as participantes de volta. E aí, depois desse evento, deu um despertar nas mulheres, né? Trouxe para Bênção, despertar. E a gente vê que a igreja, depois desse evento, o Ministério de Mulheres se despertou e alavancou, Tem uma né? alavancada boa, né? Isso. Que legal, olha aí. As irmãs tudo... Inclusive aqui até de máscara, né, Tayane? Tava ainda forte, mas teve um pico, voltou, né? Forte aí, pessoal. Na verdade, a gente ainda estava em pandemia. Sim, Estamos ainda, né? verdade. Mas a gente ainda não estava com a baixa ainda em Brasília, né? Então, a gente ficou meio que receoso ainda de ter que cancelar Entendi. o evento, né? Mas Deus foi Verdade. tão grande que a gente conseguiu realizar.
Muito bom. Ao momento do sorteio. Do sorteio então, que teve, né? Vamos bom falar um demais. pouquinho sobre isso aí daqui a pouco. Olha aí que benção aí os registros, né? Muito bacana. Glória a Deus. Que bênção, viu? Que legal, Tayane. Nesse último encontro qual foi o tema que foi tratado aí no último encontro? Isso me pegou. Nas palestras, né? Que teve uma palavra da parte assim, do emocional da família, né? Isso, a Lilian família, né? trouxe bastante isso. Ela é psicóloga também, ela né? é psicóloga, a gente quis tratar muito isso, né? Do problema emocional, porque a gente estava em pandemia ainda. Sim. 2 anos afastadas, né? Existiam muitas mulheres que não retornaram hoje. Até hoje não retornaram ainda, pelo receio da convivência. Muitas acabaram adquirindo alguns problemas emocionais, psicológicos, então ainda não retornaram, né? Sim. Então a gente estava ainda naquele grande receio e a gente veio tratar isso para as mulheres, bênção, né? né? O lado emocional, psicológico da mulher, né? Veio fortalecer ali. Muito e bom. a Lília, ela teve esse grande trabalho aí, né? De trazer, incentivar as mulheres a retornar. Vamos continuar a caminhada. Glória a Deus. E eu lembro, foi bastante. Inclusive tem sempre um momento do culto, né? Após as palestras à tarde. Momento de né? adoração. E um momento que foi impactante. Me recordo, nesse dia eu estava. Foi muito forte. Diaconisa Marta, né? Pregou, nesse trouxe dia, pra né? gente. Eu lembro da palavra também, foi muito forte. Moveu a igreja, foi um grande mover, um grande clamor. As mulheres depois me trouxeram feedbacks, né? Tanto delas quanto das mulheres, as componentes locais, falaram que moveu extremamente a vida de cada uma, foi impactante. Muito bom. Bom, aproveitando já aqui que a gente mostrou anterior, o que é que a gente pode esperar do próximo encontro que vai acontecer neste sábado, no dia 12, né? Que vai ser em Sobradinho, na Faculdade de Projeção, Isso. Às 15 horas da tarde, não é isso? Isso, correto. O que é que vai acontecer à tarde? Quais os temas que vai acontecer à tarde, nas trilhas, à noite? Será que a gente pode liberar pelo menos quem vai ser o pregador, a pregadora da noite, né? Pelo menos faz, divulga pra galera, ajuda a gente nesse podcast, pessoal que tá em casa. Isso. O que a gente pode esperar aí do próximo encontro? Não vai ser diferente do último, tá, Pastor Paulo? A gente sempre busca melhorar um pouquinho mais, né? Glória a Deus, que bênção. Só que acima de todas as coisas, a gente vem para buscar algo para adoração ao nosso Deus, né? Amém. Glorificar o nosso Deus. A gente vem trazer um pouquinho mais para as mulheres a teoria, trazer um pouco mais do que é o PG, né? Como o IPG vai impactar na vida de outras mulheres, né? O trabalhar para fora, sair um pouco, né? Às vezes a gente tem visto trabalhando um pouco para dentro, para nós mesmos, né? Sim, então a gente vai trabalhar muito conscientizando as mulheres de como o PG vai impactar na vida de outras mulheres, como é importante a questão do estudo bíblico, né? A importância da mulher e ali falar da palavra do Senhor, dar o estudo, o alimento ali para outras mulheres. E um outro tema que é muito bom, que nós vamos trabalhar 3 trilhas, né? São salas totalmente climatizadas, que benção, salas bem confortáveis, né? E aí a 3ª trilha a gente vai falar sobre discipulado. O discipulado, ele é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente acha que é só trazer a pessoa para a igreja, dar um estudo, a pessoa batiza, deixa ela ali, né? Pronto, ela já... Verdade. Não, o discipulado é o acompanhamento, né? É o pegar na mão, vamos juntos, né? E a mulher, ela precisa estar presente nisso também, né? Não vem para a igreja somente homens, vem mulheres. Então, quem cuida de mulher é mulher. Verdade. Né? Então, a gente precisa buscar, né, um pouco mais da teoria, um pouco mais de conhecimento do que é o trabalhar o PG, o discipulado, o estudo, como são diferentes, né? A gente vai tentar fazer algo mais dinâmico para mostrar como é o formato de um PG, legal, né? O formato de um discipulado, né, na prática muito também, bom. né? Mostrar, tirar algumas dúvidas e mostrar também a importância de cada um. Nossa, que legal, cara. E aí, logo depois disso, a gente vai ter o nosso coffee maravilhoso,
maravilhoso, né? Porque a como gente sempre, também né? no Partir do Pão, né? No Partir do Pão, A gente tem que vem ter, não falar pode faltar, né? isso. E depois, às 19 horas, a gente vai ter a nossa adoração, nosso momento de adoração ao nosso Deus. Glória a Né? Um Deus. momento em que a gente vai buscar do céu a palavra do Senhor, vai edificar a nossa vida. Que bênção. Vamos glorificar o nosso Deus através dos Glória a Deus. louvores. E lá no finalzinho, o tão esperado sorteio. Eita, Olha, promete esse sorteio. que bênção, né? Quem vai, não vai perder. Olha só, inclusive falando do sorteio, né? A gente tinha combinado com a Tayane aqui, pessoal. A gente vai disponibilizar aqui 2 canecas dessa do podcast para o sorteio aí. Você que vai participar do sorteio, as irmãs, mulheres aí, 2 canecas dessas estarão junto do sorteio lá, que vai ser divulgado na rede social Promessista DF. Eu sugiro você acompanhar lá, né, a forma do sorteio, que vai ser uma bênção para você poder, de repente, ser o contemplado, né? De repente, tua foto aparecer aqui na outra oportunidade, como apareceu eu quero, das irmãs, né? São essas canequinhas aqui abençoadas, tá bom? Vai estar disponíveis aí para vocês aí, pelo menos 2 a princípio, que você não venha perder. Então, gente, ó, o conteúdo, todo o trabalho que está sendo elaborado para que você seja esse convidado, contemplado, né, para desfrutar de todo o conhecimento que vai ter, as pessoas que estarão lá de frente. Então, não perde esse programa agora no dia 12, próximo sábado às 15 horas, lá na faculdade Uniprojeção, em Sobradinho, na entrada de Sobradinho, que você não venha perder esse encontro. Eu tiro aqui tanto esse, que foi o encontro anterior, né, das mulheres, como também a gente pode prestar atenção no até que teve os dos jovens, né? Os dos jovens foram um encontro, assim, que eu lembro que eu estava para ministrar a palavra e foi um momento de oração, assim, magnífico, que primeiro veio a oração, depois que a gente foi pregar, depois que eu fui pregar, e que mexeu com o pessoal bastante. Foi um mover de Deus, assim, extraordinário, né? Eu fiquei sabendo que algumas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Amém. Então, assim, gente, você não pode perder esse encontro, tá bom? Esse encontro vai ser impactante, transformador aí pra tua vida, em nome de Jesus. A gente pode divulgar pelo menos quem vai ser a preletora aí, a pregadora da noite? Eu vou divulgar o tema, já que você falou Tá. de impactando, de transformar vidas, né? Então fala aí. O nosso tema é Vivendo o Propósito, Transformando Vidas. Amém. Então já sabe o que vem por aí, né? Opa, algo Então vai- forte, hein? Isso. E olha só, no momento vou falar só de quem vai pregar. Pode Certo, ser? pode ser, fechado. Só quem Fala vai aí pra pregar gente, aí, olha o diretamente spoiler aqui do pra podcast vocês. Promessista DF. Revela aí a pregadora. Isso, olha o spoiler aí para vocês, tá? Quem vai estar a cargo aí dessa grande responsabilidade, que vai ser instrumento do Senhor, vai ser usada lá para sua vida, vai ser a diaconisa Janeide, né? Glória Esposa a do Deus. pastor Hilton. Amém. Né? Então já vai orando por esse evento, vai orando, né, pela Amém. vida da diaconisa Janeide para falar profundamente com você Glória a nesse Deus. dia. Em nome de Jesus. Bênção de Deus, hein? Amém. Que bênção, graças a Deus. Qual a tua expectativa, Tayane, em relação a esse encontro? Da tua parte, assim, o que é que você espera das irmãs como líderes nessa participação? Que elas saiam dali aprendendo toda a bagagem, inserindo na igreja local. O que é que você espera ali que possa acrescentar nesse encontro como treinamento, capacitação na vida das irmãs que venham acrescentar um pouquinho mais ali em cada igreja local? Pastor Paulo, eu espero que saindo dali a gente saia com a consciência, uma mudança de mente mais aberta, Amém. né? Querendo alcançar mais, né? Buscar mais vidas, que a gente possa através do trabalho do estudo bíblico, né? Glória a Deus. A gente possa colocar em prática, né, dentro do nosso ministério, a questão do PG, que a gente possa trazer mais almas Amém. para Cristo, né, possa alcançar mulheres para viver o que a gente vive hoje, né, que é essa gloriosa paz, Glória a Deus. essa vida maravilhosa Verdade. de estar em comunhão. Sim. Então, assim, é buscar outras para sentir o prazer que nós temos hoje, Que bênção, né, que é né? viver em comunhão. Glória a Deus, que bênção, graças a Deus. Tayane, teve algo que te impactou assim positivamente, que você de repente viu algum testemunho de alguma irmã, de repente em alguma reunião que te falaram, ou na tua própria igreja local, de alguma irmã que você sentiu assim, que mexeu com você, que você viu algo assim, algo transformador, já que eu encontro falando sobre transformação, teve algo entre as mulheres, o que você presenciou, que foi muito transformador? Ah, sim. São muitos, né? Como eu vou te dar só um exemplo aqui, Isso. eu tive contato com a irmã Luziane, eu esqueci o nome dela agora, né? Que ela foi
diretora no tempo da Resofap, né? Era Resofap. Antiga, verdade, né? E muitas pessoas antigamente pensam como diretora geral do Ministério de Mulheres uma pessoa de mais idade, né? Sim, sim. E aí quando viram Tayane, né, que eu digo que não mudou em nada, tá? O Ministério de Mulheres veio na minha vida assim como um presente na minha vida. Quando eu conheci a Igreja Promessa em Santa Maria, eu comecei ali na UMAP, antiga UMAP, né, dos jovens. Apaixonei quando eu fui para a SOFAP, né, o Ministério de Mulheres. Sim. Então ali eu me encontrei, né, foi o meu local assim que eu abracei, me senti em casa, onde eu posso trabalhar, né, posso servir ao meu Deus. Glória e aí a Deus. quando eu recebi o convite para representar, a única mudança é isso, né? Sim, a gente representa as mulheres aqui na Convenção do Distrito Federal. A única mudança foi essa, porque servir, a gente continua servindo com a mesma ênfase. Mas trocar a experiência com a irmã foi muito diferente, foi edificante, né? Essa troca de experiência, como foi para ela, alguns eventos que foram realizados, da forma que foi. E aí você vê o brilho nos olhos dela, né? Amém. De falar de como era feito, você vê que foi com muito amor, ela falava com muita gratidão, né, do tempo que serviu e continua servindo, mas quando ela estava de frente, como foi maravilhoso. E ali impactou a minha vida. Eu falei, Senhor, eu quero ter essa grande paixão de falar. Do coração arder. O coração arder e falar do ministério, sabe? Ela falava e parecia que ela flutuava. É verdade. Né? A gratidão é muito mais gratificante, né? Às vezes a gente olha um ministério, uma liderança, muitas pessoas olham como mais serviço. Verdade, né? Sim. Mais carga, né? Mas muito pelo contrário, é gratidão ao nosso Deus, é gratificante, né? Você vê algumas pessoas, como houve o evento ontem lá em Santa Maria, algumas pessoas depois postando ou falando mesmo que mexeu na vida dela, mudou algo, né? Saiu edificada. Gente, é maravilhoso, né? Você saber que você participou, né? É gratificante. Marcante, né? Sim. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, uma pergunta final. Vale a pena liderar o Ministério de Mulheres Regional nesse tempo que a gente está vivendo e tantos desafios que você falou? Você já até falou que é tão gratificante, né? Mas vale a pena, de fato, em meus desafios? Às vezes a gente desanima em alguns momentos, nós somos humanos, né? E todo mundo que passa por aqui gosta de fazer essa pergunta porque também não é só rosas, né? Apesar de um tema ser rosa ali, né? Não é só rosa. Então a gente tirou os espinhos, né? Estamos vivendo um momento abençoado. Mas vale a pena, Tayane, você olha assim para o teu ministério especificamente e ver tudo que está acontecendo, a tua contribuição, do que Deus tem te usado para esse tempo, do encontro que vai ter, dos comentários que vão surgir, poxa, como vai ser bom esse encontro, como foi bom. Para você, vale a pena tudo isso? Totalmente. Vale a pena 100%. Servir ao Senhor é gratificante, é maravilhoso. Amém. Né? E ainda mais quando a gente vê mulheres. Aqui na Convenção do Distrito Federal não tem dificuldade para trabalhar com elas, porque são mulheres que se dispõem, né? São mulheres assim que abraçam a causa, então não tem dificuldade de trabalhar com elas, né? E é maravilhoso você só representar essa força maravilhosa que é a força feminina na igreja. Amém. Né? Eu me sinto abençoada por Deus, né? Por ter esse ministério na minha vida. É um ministério que eu amo, né? Independente de liderança ou ser liderada, é um ministério que eu trabalho com todo amor. Mas hoje, estando, né? Estando o Ministério de Mulheres Regional como liderança, na minha vida, ele me edifica. Né? Me dá mais vontade de lutar um pouco mais, de trazer um pouco mais. Quando chega uma época de um evento, que a gente sai de e a gente já fala, meu Deus, as mulheres amaram, o que a gente vai trazer? A gente tem que trazer algo melhor. Isso, então verdade. Você luta mais. Benção, quando você vê testemunhos maravilhosos, então aquilo te dá vontade de trazer mais, né? Falar, vamos alimentar mais, vamos buscar mais e vamos juntas. E com a força que elas me dão, não se torna difícil de forma nenhuma. É isso mesmo, glória a Deus, que benção. Muito bom te ouvir falar isso, muito corajador. De repente tem alguma irmã assistindo a gente em casa, alguma líder,
algum membro da igreja local. Muito bom te ouvir isso, né? Essa é a missão aqui do podcast, a gente poder encorajar pessoas a seguirem Jesus, aí ter essa característica. Eu falo aqui do encontro, para a gente dar esse recadinho final para o pessoal. É preciso fazer alguma inscrição? Tem um link? Como é que o pessoal está se organizando aí, as suas orientações para a igreja local, para as irmãs? Sim, foi repassado, né, para a liderança de cada local, cada uma delas já tem esse link em posse, elas vão repassar para as pessoas da igreja. É importante dizer que não só as mulheres precisam colocar o nome nesse link, tá? Entendi. Acessar o link, fazer, mas todos os participantes, né? Isso é muito bom para dar um conforto maior para a organização, né? Bacana. Quanto à quantidade de pessoas ali na organização, de salas, de tudo. Legal. E também da alimentação, que é o mais importante. Também, gostoso no final, muito, né? Bom. Também é um ponto importante. Maravilha. Então, assim, para que tudo saia muito em perfeita ordem, saia gostoso, um conforto para todos, que não deixem de acessar o link, de colocar a sua participação, e o melhor ainda, não deixe de ir. Verdade. Né? Às vezes a pessoa acha assim porque não colocou o nome, né? Mas tenta se organizar. Coisa pede ajuda, né? A gente tem uma data limite, então assim, a irmã vai entrar em contato com você, tenta respeitar ali o limite da data e faça um esforço muito grande para ir, para não perder esse grande evento. Maravilha. Tayane, chegamos aqui ao fim, mas deixa um recado pro pessoal aí, um recado encorajador, de repente para alguma líder local, de repente para algum membro, uma pessoa que nos ouve agora, que de repente parou aqui no link, ou recebeu o link, ou está assistindo o podcast. Quer que você deixa de mensagem em relação ao Ministério de Mulheres, que vem encorajar aí as pessoas, as irmãs, a seguirem Jesus? Amém. Não desista jamais. Amém. Mesmo qualquer percalço que você esteja passando, qualquer momento desafiador da sua vida, às vezes você está desmotivada por algum percalço na sua vida, não desista de Jesus. Ele não desiste de você. Aleluia. Então, servir ao Senhor é gratificante, marcar a vida da pessoa com o Evangelho é gratificante. Então, trabalhe, se doe, né? Se disponha para a obra do Senhor. Glória a Deus, bênção de Deus. Eu quero te agradecer aqui pela visita aqui a gente, como convidada, muito bom. Estamos na expectativa do encontro. Creio que vai ser uma grande bênção aí no próximo sábado. E dizer a você que você pode visitar nossas redes sociais aí, Promessista DF. Vai lá, segue, acompanha nossas redes sociais, que você vai ter um conteúdo bacana aí sobre ministérios, as igrejas locais, tá bom? Em nome de Jesus. Registra uma foto aí, você no podcast assistindo, marca a gente, vamos ter o prazer de repostar lá nas nossas redes. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui nosso, tá bom? Promessista DF. E, gente, próxima terça-feira você tem mais um encontro com a gente aqui. Nós aguardamos você às 21 horas. Um encontro que vai te encorajar a imitar a Cristo. Cada vez que você assiste esse programa, um programa encorajador. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Graças e paz, Tayane. Graças e paz, pessoal. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até lá. Até a próxima.